Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Departamento de Educação Cristã da Assembleia de Deus. Lembrando que nós estamos no curso básico de teologia que faz parte da FAETEPMAT, ou seja, a Formação Avançada de Educação Teológica Pentecostal das Assembleias de Deus em Mato Grosso. Nosso curso é de confissão pentecostal. Bom, nós estamos aqui dando abertura ao nosso curso de antropologia, ou seja, doutrina do homem. Nós estudaremos tanto a doutrina do homem como doutrina dos anjos. Vamos lá comigo para mais essa jornada? Primeira coisa que nós queremos destacar é que quando falamos em doutrina do homem e doutrina dos anjos, nós estamos dizendo de dois seres, de duas criaturas, onde ambas são criadas por Deus. É claro que dentro desse assunto, nós temos uma vasta série de conhecimentos dentro do campo da biologia, dentro do campo da sociologia, filosofia, psicologia, áreas de ciência que decidiram estudar o homem. E é claro, também nós temos a tradição e estudos filosóficos, teológicos, tanto a respeito do homem como a respeito de anjos. Porém, eu te convido a, neste momento, deixar de lado todas as nossas raízes de tradições, deixarmos de lado fantasias, né? Angelicais, crendices, deixarmos de lado mitos e estarmos com a mente aberta para aprendermos aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar sobre esses dois seres, anjos e homens. O que temos a dizer a respeito da origem do homem? Quanto à origem do homem, nós temos duas teorias e uma verdade. Por que duas teorias e uma verdade? Porque, como um bom teólogo pentecostal, é a nossa perspectiva e declaração de fé, nós cremos no homem bíblico, a antropologia bíblica. Esta é a nossa base de crença. Então nós temos aí a teoria da evolução e a teoria do design inteligente, ou seja, o neocriacionismo. Porém, antes algumas perguntas, né? Que é o homem? Que ser é esse? De onde ele veio? Para onde vai? Onde está? As suas origens? Estas são perguntas que a filosofia faz, essas são perguntas que a biologia se propõe a responder. Estas são perguntas que a teologia bíblica também traz as suas respostas. Vejamos primeiro em um primeiro momento, aquilo que está registrado em Salmos 8, versículo 1 e versículo 3 a 5. Olha o que diz as Sagradas Escrituras neste pequeno enxerto a respeito do livro de Salmos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a glória sobre os céus. Versículo 4 e 5. Que é o homem mortal para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visite? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Olha que informações preciosas. O verso 3, o salmista diz: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e a estrela que preparaste. Aí ele se pergunta: que é o homem mortal para que te lembre deles? Então eu tenho aqui algumas verdades bíblicas importantíssimas. A mortalidade do homem. Que é o homem mortal? Nós temos uma verdade em bíblica ainda de que Deus se lembra, se importa com o homem. Que é o homem mortal para que te lembre deles? Nós temos a informação de que fomos feitos um pouco menor do que os anjos e coroado de honra e glória. Então, olha que informações importantes nós temos a respeito da criação do homem e do propósito de criação do homem sendo revelado neste salmo de adoração. Jó, nos seus muitos questionamentos, procurando respostas, ele redargue no capítulo 7, versículo 17 ao 18, dizendo: Que é o homem para que tanto o estimes e ponha sobre ele o teu coração? E a cada manhã o visite, e a cada momento proves. Jó, dado momento, ele se pergunta: Senhor,
Por que o homem é tão importante para ti? Para que ponha sobre ele o teu coração, para que te preocupe com eles, para que visite eles, para que experimente ele. Então eu tenho aqui uma criatura, ah, que dentro do criacionismo bíblico nós cremos por fé de que somos feituras à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho aqui então princípios que me mostram de que sim, a humanidade fora criada por Deus e é importante para Deus. Porém, vamos com calma. Primeiro ponto é entendermos que há uma teoria da evolução. A teoria da evolução ela é representada por dois grandes nomes e nós iremos aprender neste módulo um pouco a respeito desses dois homens. É um francês, Lamarck, e eu tenho ainda Charles Darwin, mais conhecido, este naturalista inglês. Ambos eles se tornaram importantes nesta teoria porque Lamarck acredita que fatores ambientais podem modificar certas características do indivíduo. E Darwin ele aperfeiçoa isso com um livro, inclusive, publicado por nome de A Origem da Espécie através da seleção natural. Dentro desta ideia, cogita-se uma evolução ao longo dos anos. Só que esta evolução apresentada, ela deixou muitas perguntas sem respostas. E por isso mesmo ela é uma teoria, por não poder ser validada e comprovada cientificamente. Mas a ideia na teoria da evolução é de que uma espécie evoluiu-se em outra espécie. E este é o grande questionamento, como isto poderia ser feito, ou quais as provas de isto ter acontecido. Eu quero que você, aluno, encare isso com o máximo de naturalidade possível e clareza de compreensão de que o criacionismo ele não nega uma evolução natural dentro da espécie. Nós somos seres em constante evolução. Isso é natural. Eu posso citar como exemplo esta aula. Isto é um sinal de evolução. Você tem aí agora na palma de sua mão, através do seu celular ou através do seu notebook, você está acompanhando uma aula. Isto é evolução. Agora, a teoria da evolução, ela apresenta uma evolução de espécie, uma espécie formando uma nova espécie. Não há bases bíblicas ou comprovações científicas para tal teoria. Esta é uma das teorias a respeito da origem do homem. A segunda teoria é a teoria do design inteligente, ou seja, o neocriacionismo. Na teoria da evolução, eu tenho essa ideia de evolução acontecendo ao acaso, uma seleção natural onde não há nenhuma ordem para que isto aconteça. Simplesmente foi acontecendo ao longo do tempo. A teoria do design inteligente, ela observa a mesma evolução, porém ela diz: isto foi arquitetado. Há uma mente inteligente decidindo, definindo e estabelecendo quando e como isso deveria acontecer. Só que o neocriacionismo não aponta nome para esta mente inteligente, não atribui nome para quem é responsável por esta arquitetura do universo, desta evolução do universo. E eu tenho uma verdade. Eu apresentei duas teorias, mas nós temos uma verdade, que é o criacionismo bíblico. Nós cremos em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, que criou Deus, o homem, à sua imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós sabemos que sim, há uma mente poderosa por trás de tudo isso, mas esta mente tem um nome. Esta mente ela tem uma personalidade. É o nosso Senhor Deus. Então eu tenho, dentro do criacionismo bíblico, a resposta para a antropologia bíblica. Ao longo de nossas aulas, nós veremos algumas perguntas e questionamentos de quem é este homem.
Pascoal, por exemplo, perguntou: quem é o homem diante do infinito? Ele diz que dentro da natureza, em relação ao infinito, o homem é o quê? Nada. O infinito é vasto demais. O homem é nada. Mas em relação ao nada, o homem é tudo. Tá? Então, ele seria um homem, seria um ponto intermediário entre o tudo e o nada, na visão filosófica de Pascoal. Platão já diz que o homem é um bípede sem penas. Para John, nós não somos mais do que um monte de neurônios. Esse é um neurocientista. Mas, ao mesmo tempo, a neurociência até agora provou ser estranhamente satisfatória. Então, eu tenho um homem formado por complexo sistema nervoso, com toda a perfeição. Eu tenho tecidos e tecidos de células neste corpo humano. Eu tenho ordens e comandos sendo dados e um corpo humano funcionando perfeitamente, onde eu não poderia atribuir isto à obra de um acaso. Então, a antropologia humana, em síntese, ela estabelece de que ela exalta o que? A teoria da evolução das espécies, por meio do acaso e da chamada seleção natural, ou seja, os mais fortes sobrevivem. Porém, a antropologia bíblica, ela fundamenta-se na palavra de Deus, que afirma categoricamente: no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então eu te convido a mergulhar juntamente conosco em mais este curso, onde nós aprenderemos quem é o homem criado por Deus, antropologia bíblica, e aprenderemos também a respeito dos anjos. Ok? Vamos comigo nessa jornada?